Olá, vamos iniciar mais uma aula de física, né? Relacionado aí o princípio de Arquimedes, certo? Um dos conteúdos aí dos fluidos, né? Bom, note que nós temos aqui, ó, um recipiente, certo? Onde esse recipiente vai receber esse bloco aqui, ó. Isso o bloco está suspenso pelo um dinamômetro. O que seria um dinamômetro? O dinamômetro é um aparelho que mede aí a força, né? A força que está ocorrendo, certo? Todo mundo já deve ter percebido que quando nós colocamos um corpo, um objeto, dentro de um recipiente, né, de um fluido aí, nesse caso líquido, a gente sente que esse objeto fica mais leve, né? E isso é o que o princípio de Arquimedes nos demonstra, né? Por que que esse corpo fica mais leve, certo? Agora vamos imaginar que o dinamômetro está marcando aí o peso do bloco em 100 newtons, né? O peso do bloco em 100 newtons, né? Está marcando aqui. E a partir do momento que a gente coloca ele dentro da água, ocorre que esse peso ele passa a ser 80 newtons, né? Esse pelinho aqui. Por que isso ocorre, né? O dinamômetro ele marca aqui 80 newtons. Bom, a gente percebe que houve aqui uma diferença. Essa diferença é causada pelo seguinte: quando o dinamômetro imerge, né, esse peso na água, existe uma força que faz com que esse objeto vá para cima, né? E como a gente sabe que o peso real é maior que o peso aparente, então vai ter uma força aqui empurrando esse objeto para cima. E é justamente que o princípio de Arquimedes nos diz que é o tal do empuxo, né? Tal do empuxo, certo? E esse empuxo a gente pode encontrá-lo dessa forma, dizendo que ele é igual ao peso real menos o peso aparente aí, certo? Esse é o nosso empuxo, ok? Deixa eu marcar aqui. Pronto. Sabemos também que se nós substituirmos, né, os valores aqui, nós teremos 100 menos 80, que vai nos dar aí 20 newtons. Já que os pesos estão em newtons, o resultado só pode ser em newton. E é justamente a nossa unidade, né? A unidade do empuxo. É a unidade do empuxo. Newton, certo? Sabemos que é o nosso peso real e o nosso peso aparente. Então, a diferença entre esses dois pesos nos dá aí o empuxo, certo? Não esqueçam disso, ok? Isso ocorre porque... Deixa eu tentar diminuir aqui um pouco. Isso ocorre porque... Imagine que nós temos uma pedra. Vou desenhar uma pedra aqui. Imagine que nós temos uma pedra, né? Está imersa aí na água, né? E existe forças sobre essa pedra aqui embaixo. E também existe forças sobre a pedra aqui em cima. Perceba que as setas que estão em cima são menores que as que estão embaixo, certo? Isso significa que aqui em cima nós temos menor pressão, que eu vou chamar de P. Menor pressão, e aqui embaixo nós temos maior pressão. Isso significa que a diferença entre essas pressões nos dá uma força resultante que, como nós percebemos, em cima é menor e embaixo é maior, nós teremos aí uma força resultante que aponta para cima, né?
E essa força resultante é o nosso próprio empuxo, ok? Bom, então podemos encontrar o empuxo através do princípio de Arquimedes utilizando aí os pesos aparentes, certo? Isso se dá quando nós temos uma força resultante aí entre os corpos, né? Entre o bloco que está no recipiente e o líquido, né? Que exerce aí essa pressão, faz parte, né? Então, continuando para outra página. Continuando, existe outra forma que nós podemos também encontrar o empuxo. Como? Através do peso do fluido deslocado. Imagine que nós vamos emergir o nosso bloco e ele vai derramar aqui uma certa quantidade de água, né, dentro desse recipiente novo aqui, ó, onde o dinamômetro também está sustentando, né? E aqui continuamos com o mesmo peso do bloco. O peso é 100 newtons. E a partir do momento que nós colocamos o bloco no recipiente, ele vai nos dar esse fluido deslocado, certo? A diferença entre os pesos, né, o peso real e o peso aparente, vai nos dar esse fluido aqui deslocado. Que foi justamente quando a gente emergiu, ele derramou essa quantidade aí de fluido, né? O que isso significa? Isso significa que o peso e que o peso do bloco, né, quando ele é imerso, né, na água, é o mesmo peso desse líquido aqui que foi deslocado, certo? Então a gente pode calcular o seguinte, que o empuxo a gente sabe que é igual a 20 newtons, né? 20 newtons. E também sabemos que se o peso é igual ao peso do fluido deslocado, então o empuxo vai ser igual ao peso do fluido deslocado. Eu vou chamar de PF. Mas quem é o peso? Peso é massa e gravidade, não é isso? Logo, eu posso determinar que meu empuxo ele vai ser igual à massa e à gravidade. Certo? A massa de quem? Bom, a massa do nosso fluido, né? Então, podemos ainda demonstrar a massa como sendo, sabemos que a massa ela é volume, né, do fluido. Eu posso colocar F aqui para saber que é do fluido, que multiplica aí a densidade do fluido, né, nosso dF. Então o empuxo ele acaba sendo aí igual ao volume do fluido deslocado, que multiplica pela densidade do fluido, certo? O que a gente percebe, sim, e não podemos esquecer da gravidade, né? Certo? A gravidade aqui, ó, ok? O que a gente percebe é que o empuxo ele é proporcional à densidade do fluido, né? Se a densidade do fluido for maior, o empuxo será maior. Então o empuxo ele é proporcional à densidade do fluido, certo? Então a gente sabe que quando o corpo está no Mar Morto, né? A gente sabe que existe uma grande quantidade de sal, fazendo com que a densidade da água salgada se torne a densidade da água salgada se torne maior que a densidade da água doce, né? Doce. Ok? Por isso que as pessoas, quando estão no Mar Morto, né,
Mar Morto, flutuam dessa forma, né? Porque existe a força de empuxo muito grande aqui, certo? Por isso há essa diferença aí entre o corpo flutuar no Mar Morto e na água doce. É muito grande a densidade da água do Mar Morto pela quantidade de sal que existe, né? Certo? Então, continuando, vamos observar aqui dessa outra forma. Vamos tentar observar aqui uma outra forma de encontrar o empuxo. Nós temos aqui agora o fluido sobre uma balança, certo? A balança aponta aí para um determinado lugar. E a partir do momento que a gente coloca um bloco flutuando, vamos ver o que ocorre, né? Então, deixa eu só afastar aqui. Isso aqui saiu do lugar. Pronto. Então, a partir do momento em que nós colocamos o bloco dentro do recipiente, perceba que ele deslocou aqui, ó, uma quantidade de fluido, né? Mas a seta que marca aqui o peso do fluido, ele não alterou. Não houve alteração. Por quê, professor? Isso demonstra que o peso do bloco acabou substituindo esse fluido aqui que foi deslocado. Por isso não houve alteração. Logo, eu posso definir que se esse volume que está imerso do bloco é um determinado em massa 1 kg, então eu posso dizer que o fluido deslocado também tem uma massa de 1 kg, certo? De 1 kg. Por isso nós definimos que o objeto flutuante, certo? Esse objeto desloca um peso de fluido igual ao seu próprio peso. Então a gente percebe que não houve alteração nas balanças, logo a gente pode determinar como o objeto e o fluido deslocado, eles têm o mesmo peso, certo? Ok. Vamos para a próxima. Vamos fazer uma breve análise de alguns casos relacionados ao empuxo. Bom, aqui nós temos o empuxo igual ao peso. Quando o empuxo for igual ao peso, isso significa que nós temos aí um equilíbrio sobre o corpo, né? Está imerso. Significa que o empuxo é igual a zero, a força resultante, né, é igual a zero, logo o corpo fica aí, o objeto fica parado, flutuando dentro desse recipiente. Aqui nós temos um empuxo maior que o peso, logo esse objeto ele tende a subir, né, e o peso é menor, então nós temos aí uma força de empuxo maior que o peso. Nesse outro nós temos um empuxo menor, então o objeto tende a ir ao fundo do recipiente, né? Já que o peso dele é maior que o empuxo, então ele afunda. O exemplo do submarino, por que ele fica parado lá embaixo, né, do mar? Isso significa que o empuxo é igual ao peso, logo nós temos aí um equilíbrio das forças, né, e a força resultante seria igual a zero, certo? Bom, para a gente fixar aí o nosso conteúdo, o princípio de Arquimedes, eu trouxe um exercício aqui que vai fixar legal aí esse conteúdo, certo? O exercício diz o seguinte:
um bloco de gelo flutua na água, certo? Um bloco de gelo flutua na água. E a questão quer saber que porcentagem do volume total do bloco, permanece imersa, certo? Ele quer saber a porcentagem desse volume que está apenas aí imergido no fluido, certo? Ele nos deu aqui densidades, densidade do gelo, densidade da água, e aí nós vamos ver como vamos utilizar esses valores. Bom, fazendo a resolução, primeiramente o que a gente percebe? Percebemos que se o bloco está flutuando, então isso me diz que o peso é igual ao empuxo, certo? Então eu já posso definir aqui, ó, que o empuxo é igual ao peso, certo? O empuxo é igual ao peso, ok? Logo, se o empuxo é igual ao peso, então quem seria o meu empuxo? O meu empuxo é simplesmente massa e é igual a massa e a gravidade, né? Só de quem é a massa que nós estamos falando? Estamos falando da massa do fluido, né? Então eu vou colocar do fluido, vou colocar MI. Ou então eu posso colocar MF, né? A massa do fluido. E isso aqui multiplica a gravidade, certo? E é igual ao peso aí do nosso bloco de gelo, que também tem a sua massa, né? Eu vou colocar a massa do gelo, que é justamente esse valor aqui que está imerso, né? Que multiplica aí a gravidade, certo? Continuando, nós temos a massa do fluido é igual à densidade do fluido, né? Densidade do fluido, que multiplica aí o volume imerso, né? O volume imerso dele ali que está naquele recipiente. E multiplica aí a gravidade, certo? Isso será igual a... Nós temos a massa do gelo, que também me dá a densidade do gelo, certo? Que multiplica o volume que está imerso do gelo e multiplica a gravidade, certo? Percebemos que podemos eliminar a gravidade, certo? Aceleração gravitacional. E isso aqui vai permanecer igual à densidade do fluido, que é justamente a densidade da água, igual à densidade do gelo, multiplica o volume aí do gelo que está imerso. Certo? Bom, continuando, como eu quero encontrar o volume imerso, né? Então eu tenho que o volume imerso é igual a isso aqui, densidade do gelo, que divide aí, né? É a razão entre a densidade do gelo e a densidade da água, que eu chamei de fluido, certo? E isso aqui será igual, fazendo as substituições, nós temos a densidade do gelo é 0,9 gramas por centímetro cúbico, né? E a densidade da água equivale a 1 grama metro centímetro cúbico. Então nós vamos ter o seguinte: nós temos 0,9 e divide 1 e multiplica aí o volume do gelo. E isso será igual a 0,9 dividido por 1, nós temos 0,9 que multiplica o volume do gelo. Certo? Agora, não vamos esquecer que a questão pediu a porcentagem, né? A questão pediu a porcentagem do volume imerso na água, do gelo. Logo, esse 0,9, a gente sabe que se dividir por 100, nós teremos aí que
o volume imerso, né, do gelo será igual a 90%, né? 90% de Vg, certo? Então, essa é a quantidade que está imersa na água, essa quantidade aqui, 90% do gelo. Bom, aluno, espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Essa foi a minha aula sobre o princípio de Arquimedes. Até a próxima, um abraço, valeu, boa sorte.